A pequena caixa de música estava na prateleira mais alta da estante. Um retângulo de madeira escura coberto por uma fina camada de poeira. O silêncio que vinha dela era antigo, um silêncio de coisas esquecidas. Lá fora, a chuva caía de forma constante, um som suave e contínuo que preenchia a casa. As gotas batiam nas vidraças da janela, cada uma traçando um caminho sinuoso e breve antes de se juntar às outras que escorriam para o parapeito. Dentro da sala, a única luz vinha de um abajur de pé que lançava um círculo dourado e morno sobre uma poltrona de tecido e um pequeno tapete. A caixa estava fora desse círculo de luz, quase na penumbra, um objeto que já não cumpria a sua função. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Há muito tempo que não tocava. A sua pequena chave de dar corda na parte de baixo estava imóvel. A tampa, com uma delicada machetária de uma flor, estava ligeiramente desalinhada, como se tivesse sido fechada com pressa ou de mau jeito pela última vez. Era um desequilíbrio pequeno, quase invisível para quem não conhecesse o objeto. Mas para quem estava ali, naquela sala silenciosa, a quietude da caixa era notável. Era uma promessa de melodia que não se cumpria. O olhar se demorou sobre ela por um momento. A chuva continuava seu ritmo lá fora, um acompanhamento para o silêncio de dentro. Foi então que a decisão surgiu, simples e clara, sem qualquer peso ou urgência. Apenas uma constatação. Esta noite, ela voltaria a tocar. Levantar da poltrona foi um movimento lento. O ar da sala estava fresco, com um leve cheiro de livros antigos e da terra molhada que vinha de fora. Os pés descalços sentiram o toque macio do tapete e depois o frio suave do assoalho de madeira. Para alcançar a prateleira, foi necessário um pequeno banco de madeira que rangeu discretamente ao receber o peso do corpo. Com as duas mãos, a caixa foi retirada do seu lugar. Era mais leve do que parecia, e a poeira deixou uma marca suave nos dedos. Havia uma sensação de fragilidade nela, um aviso para que fosse manuseada com cuidado. A caixa foi levada para a mesa de centro, dentro do círculo de luz do abajur. Agora, sob a iluminação direta, os detalhes se tornaram mais claros. A poeira era cinzenta e fina. Havia pequenos arranhões na madeira, marcas de anos de uso e de esquecimento. A tampa desalinhada criava uma pequena fresta, uma linha escura que quebrava o desenho da flor. A promessa de restaurar sua função, de ouvir sua melodia novamente, trazia uma sensação de propósito calmo para a noite. Não era uma tarefa grande ou importante, mas era algo concreto, algo que começaria em desordem e terminaria em harmonia. O primeiro passo seria preparar o espaço de trabalho. Na cozinha, sob a luz fraca de cima do balcão, alguns itens foram reunidos. Um pano de algodão macio e limpo, outro um pouco úmido, uma pequena tigela com água morna, cotonetes e uma escova de cerdas muito suaves, daquelas usadas para pintura em aquarela. Tudo foi colocado numa bandeja de madeira e levado de volta para a sala. O som da chuva parecia um pouco mais forte agora, batendo contra o telhado com uma cadência relaxante. A casa estava quieta, adormecida, e este pequeno projeto parecia pertencer inteiramente àquele momento, àquela noite. A tarefa não era só consertar a caixa, mas cuidar dela, devolvê-la a um estado de equilíbrio onde a madeira estivesse limpa, a tampa se fechasse corretamente e, o mais importante, a melodia finalmente pudesse se libertar. Com a caixa de música no centro da mesa, sob a luz amarelada, o trabalho começou. O primeiro passo foi a limpeza externa. O pano seco foi passado suavemente sobre a tampa e as laterais, recolhendo a camada mais solta de poeira. O movimento era lento,
seguindo os veios da madeira. A poeira se acumulava no tecido, revelando por baixo um verniz fosco e sem vida. A marchetaria da flor, antes opaca, começava a mostrar um pouco de suas cores originais. Um tom de ivário para as pétalas e um verde pálido para a folha. O som do pano deslizando sobre a superfície era quase inaudível. Um sussurro que se misturava ao som distante da chuva. Depois do pano seco, veio a escova de cerdas macias. Ela foi usada para limpar os cantos e as reentrâncias onde a poeira era mais teimosa. As cerdas flexíveis contornavam as bordas da tampa e a base da caixa, desalojando pequenas partículas de suja que o pano não alcançava. Um cuidado especial foi tomado ao redor das pequenas dobradiças de latão na parte de trás. Elas estavam manchadas e escuras, mas a escova revelou um brilho dourado por baixo da oxidação. Cada movimento era deliberado. Não havia pressa. A noite era longa e a chuva lá fora marcava um tempo próprio, lento e paciente. Depois, o pano de algodão foi levemente umedecido na tigela de água morna. Foi torcido até que não restasse água, apenas uma umidade fresca ao toque. Com ele, a superfície da caixa foi limpa mais uma vez. A umidade reavivou a madeira, escurecendo-a levemente e fazendo com que o cheiro de pó antigo desse lugar a um aroma suave de madeira molhada. As marcas de dedos e pequenas manchas que o tempo havia deixado começaram a desaparecer. A caixa já parecia diferente, parecia desperta, como se a atenção e o cuidado a estivessem trazendo de volta de um longo sono. A água da tigela, antes limpa, ficou turva, um sinal visível do progresso. Enquanto a madeira secava naturalmente ao ar, a atenção se voltou para os detalhes metálicos. As duas dobradiças e o pequeno fecho na frente da caixa. Com um cotonete, as superfícies de latão foram esfregadas com cuidado. A sujeira acumulada saiu, revelando um metal envelhecido, mas ainda com um brilho quente. O fecho, que antes parecia de um cinza escuro, agora mostrava sua cor de ouro velho. Era um trabalho minucioso, que exigia foco. Os olhos se concentravam no pequeno ponto de contato entre o algodão e o metal, enquanto o resto da sala se dissolvia em um fundo desfocado. O som da chuva na janela era uma presença constante e calmante. Uma lembrança de que o mundo lá fora seguia seu curso, enquanto ali dentro, um pequeno universo estava sendo restaurado. Depois de limpa, a caixa foi deixada sobre um pano seco, para que qualquer vestígio de umidade evaporasse por completo. Era um momento de pausa, de observação. A madeira já tinha outra aparência. Os veios estavam mais definidos e a luz do abajur se refletia de forma mais suave sobre sua superfície. A flor na tampa parecia mais nítida. A caixa ainda estava silenciosa e a tampa ainda estava torta, mas o primeiro passo visível da transformação estava completo. A sujeira do tempo havia sido removida. O objeto estava agora preparado para o próximo estágio do cuidado, o conserto do que estava quebrado por dentro. O simples ato de limpar já havia trazido uma nova dignidade ao objeto, uma sensação de que ele estava sendo visto e valorizado novamente. A superfície da caixa estava agora completamente seca ao toque. O próximo passo era investigar o interior, descobrir a razão do silêncio e do desalinhamento da tampa. Para isso, era preciso abrir a caixa. A tampa não cedia facilmente. Estava presa, talvez por uma dobradiça emperrada ou pelo próprio encaixe deformado pelo tempo. Forçar não era opção. Seria preciso encontrar uma forma de abri-la com delicadeza. Uma espátula de madeira fina, usada para modelar argila, foi trazida da outra sala. Sua ponta era chata e suave, perfeita para ser inserida na fresta sem arrascar a madeira. Com um cuidado extremo, a ponta da espátula foi encaixada na pequena abertura na parte da frente da caixa. Uma pressão muito leve foi aplicada, movendo a agulha de um lado para o outro. Houve um pequeno estalo,
um som seco e baixo, e a tampa se moveu 1 milímetro. Foi um sinal de que o caminho estava certo. Repetindo o movimento com paciência, a tampa foi se soltando gradualmente, até que finalmente se abriu por completo com um rangido suave das dobradiças. O interior da caixa de música foi revelado pela primeira vez em muitos anos. Um cheiro de poeira e metal velho subiu do compartimento aberto. O forro interno era de um veludo vermelho, agora desbatado e gasto em alguns pontos. Havia um pequeno espaço vazio, onde talvez joias ou outras pequenas lembranças tivessem sido guardadas. E, protegido sobre uma pequena placa de vidro, estava o coração da caixa, o mecanismo musical. O cilindro de latão, com seus pequenos pinos salientes, estava imóvel. Ao lado dele, o pente de aço, com seus dentes de diferentes comprimentos, esperava para ser tocado. O vidro que o protegia estava empoeirado por dentro, o que tornava a visão do mecanismo um pouco turva. O primeiro problema a ser resolvido era o da tampa. Uma das pequenas dobradiças de latão estava ligeiramente torta, fazendo com que a tampa não se alinhasse corretamente ao fechar. Com um alicate de ponta fina, a dobradiça foi segurada com firmeza. Uma pressão suave e controlada foi aplicada na direção oposta à deformação. O metal cedeu sem resistência. Um teste foi feito fechando e abrindo a tampa algumas vezes. O rangido diminuiu e agora ela se encaixava perfeitamente na base, o desenho da flor de novo inteiro e alinhado. O primeiro desequilíbrio visível estava corrigido. Agora, a atenção se voltou para o mecanismo. A pequena placa de vidro estava presa por 2 parafusos minúsculos. Com uma chave de fenda de relojoeiro, eles foram girados lentamente. Os parafusos eram tão pequenos que foram colocados dentro de uma pequena tampa de garrafa para não se perderem. O vidro foi levantado com a ponta dos dedos e colocado de lado sobre o pano macio. Sem a proteção, o mecanismo estava exposto. A poeira havia se acumulado entre os dentes do pente e ao redor do cilindro. Com a mesma escova de cerdas macias de antes, a poeira foi varrida com movimentos leves, soprando gentilmente para remover as partículas mais finas. Ao examinar o mecanismo mais de perto, a causa do silêncio se tornou clara. Um dos dentes do pente de aço, um dos mais longos, responsáveis pelas notas mais graves, estava ligeiramente dobrado para baixo. Ele não estava quebrado, apenas fora de posição. Essa pequena imperfeição impedia o cilindro de girar livremente. Ao tentar mover o cilindro com o dedo, ele travava exatamente naquele ponto. A fonte do problema tinha sido encontrada. Não era um defeito grave, mas algo que exigiria uma mão firme e um toque preciso para ser corrigido. A chuva lá fora havia diminuído para um chuvisco leve, e a casa parecia ainda mais silenciosa, criando um ambiente perfeito para a concentração que a tarefa exigia. A etapa seguinte era a mais delicada de todas: corrigir o dente torto do pente de aço. Qualquer movimento brusco poderia quebrá-lo, o que tornaria o reparo muito mais complexo. A caixa de música foi posicionada de forma que a luz do abajur incidisse diretamente sobre o mecanismo, iluminando cada detalhe do cilindro e do pente. O alicate de ponta fina, o mesmo usado na dobradiça, foi limpo com um pano para garantir que não havia nenhuma sujeira que pudesse arranhar o metal. A respiração ficou mais calma, mais lenta. Todo o foco estava naquele pequeno ponto de aço. A ponta do alicate foi posicionada cuidadosamente na base do dente torto, onde ele se ligava ao corpo principal do pente. A ideia não era dobrá-lo de volta a partir da ponta, mas sim corrigir a curvatura desde sua origem. A mão que segurava o alicate estava firme, apoiada na borda da caixa para maior estabilidade. A outra mão segurava a base da caixa, mantendo-a imóvel sobre a mesa. O metal do alicate tocou o aço do dente com um contato frio e sólido. Por um instante, nada se moveu. Era um momento de avaliação, de sentir a resistência do material. Então, uma pressão mínima, quase imperceptível, foi aplicada. O aço ofereceu uma leve resistência,
e depois cedeu um pouco. O movimento foi interrompido. O dente havia se movido, mas ainda não estava perfeitamente alinhado com os outros. Era preciso mais um ajuste. O alicate foi reposicionado um pouco mais acima, e outra pressão, igualmente suave e controlada, foi exercida. Dessa vez, ouviu-se um som minúsculo, um clique metálico quase inaudível, quando o dente se encaixou de volta em sua posição original, perfeitamente paralelo aos seus vizinhos. Uma inspeção visual confirmou: a linha dos dentes estava agora uniforme e contínua. Com o principal obstáculo removido, era hora de cuidar do resto do mecanismo. Mesmo que ele não estivesse quebrado, anos de inatividade poderiam ter ressecado qualquer lubrificação original. Em uma pequena gaveta da escrivânia, havia um frasco de óleo de máquina, fino e claro, usado para mecanismos de precisão. Uma gota de óleo foi colocada sobre uma superfície de cerâmica. A ponta de um alfinete foi mergulhada na gota, recolhendo uma quantidade minúscula de lubrificante, quase invisível a olho nu. Essa ponta de alfinete foi tocada nos pontos de articulação do mecanismo, no eixo do cilindro, nas pequenas engrenagens que conectavam o cilindro à mola de corda. A cada toque, o óleo se espalhava, uma fina película transparente que reduziria o atrito. Depois de lubrificar os pontos-chave, o cilindro foi girado gentilmente com o dedo. Dessa vez, ele se moveu sem qualquer impedimento. O movimento era suave, silencioso e fluido. Os pequenos pinos do cilindro passaram por baixo dos dentes do pente sem tocá-los, pois a trava que iniciava a música ainda não estava liberada. O coração da caixa de música estava, mecanicamente, vivo outra vez. O som da chuva havia cessado quase por completo. Apenas o gotejar ocasional de uma calha quebrava o silêncio do lado de fora. O trabalho delicado estava feito. O alicate e o óleo foram guardados. O mecanismo, agora limpo, alinhado e lubrificado, brilhava sob a luz. Era uma pequena máquina de som, uma promessa de melodia contida em latão e aço. A sensação era de uma quietude produtiva, de um problema resolvido não pela força, mas pela paciência e pelo toque cuidadoso. A caixa estava pronta para ser montada novamente, para voltar a ser um todo coeso e funcional. Com o mecanismo interno reparado, a atenção voltou-se para a beleza externa da caixa. A limpeza inicial havia revelado a madeira, mas ela ainda parecia seca e sem brilho. Era hora de nutri-la e protegê-la. Sobre a mesa, ao lado da caixa, foi colocado um pequeno pote de cera de abelha e um pano de algodão limpo e seco. O pote foi aberto, liberando um cheiro doce e natural, que se misturou ao ar da sala. A cera era sólida e amarelada, com uma textura suave ao toque. Com a ponta dos dedos, uma pequena quantidade de cera foi retirada do pote e aplicada sobre a tampa da caixa. Usando o pano de algodão, a cera foi espalhada em movimentos circulares e lentos. A madeira absorveu a cera e sua cor imediatamente se aprofundou, ganhando um tom mais rico e cálido. Os veios, antes pálidos, agora se destacavam com mais definição. A marchetaria da flor pareceu ganhar vida, com o marfim das pétalas se tornando mais cremoso e o verde da folha mais vibrante. O trabalho continuou por todas as superfícies externas da caixa, as laterais, a frente, a traseira. Cada centímetro de madeira foi coberto com uma fina e uniforme camada de cera. O processo era meditativo. O som do pano esfregando a madeira era rítmico e suave. O cheiro da cera de abelha preenchia o espaço ao redor da mesa. A luz do ajapur se refletia na superfície encerada, que começava a adquirir um brilho satinado, um lustre discreto que falava de cuidado e não de novidade. Era como se a seiva da madeira estivesse sendo restaurada. Depois que toda a caixa foi encerada, ela foi deixada de lado por alguns minutos, para que a madeira absorvesse completamente o tratamento. Nesse intervalo, a pequena placa de vidro que cobria o mecanismo foi limpa.
Com um pano macio e um pouco de limpa-vidros, ambos os lados foram polidos, até que não houvesse nenhuma marca ou partícula de lustre. O vidro ficou perfeitamente transparente, como uma janela límpida para a pequena máquina de música. As ferramentas usadas até então foram organizadas e guardadas. A tigela de água foi esvaziada e o pano úmido foi estendido para secar. A área de trabalho estava sendo arrumada aos poucos, acompanhando o processo de remontagem da caixa. Passados alguns minutos, um outro pano limpo, este de flanela, foi usado para polir a caixa. Os movimentos agora eram mais rápidos, mas ainda suaves, lustrando a cera que havia secado na superfície. O brilho acetinado se intensificou, tornando-se mais profundo e uniforme. A madeira ficou lisa e agradável ao toque, com uma sensação de calor e solidez. A caixa não parecia nova, e essa não era a intenção. Ela parecia bem cuidada, uma peça que havia sido valorizada e preservada. As pequenas marcas e arranhões do tempo ainda estavam lá, mas agora pareciam parte de sua história, não sinais de desabandono. Finalmente, era hora de fechar a caixa. A placa de vidro, agora cristalina, foi cuidadosamente colocada de volta sobre o mecanismo. Os 2 parafusos minúsculos foram pegos da tampa da garrafa e recolocados em seus lugares. Com a chave de fenda de precisão, foram apertados apenas o suficiente para firmar o vidro, sem excesso de força. O mecanismo estava novamente protegido, mas agora visível em todos os seus detalhes brilhantes. A caixa estava quase inteira. Faltava um último toque para completar a restauração do seu interior. A sensação era de que as peças dispersas de um quebra-cabeça estavam se juntando, formando uma imagem coesa e satisfatória. O último passo antes de testar a música era restaurar o conforto do interior da caixa. O velho forro de veludo vermelho original estava gasto e desbatado. Embora limpo, ele não condizia com o exterior recém-cuidado. A decisão foi de substituí-lo, dando ao interior uma aparência tão renovada quanto o exterior. Em uma caixa de materiais de artesanato, havia um pequeno retalho de feltro de lã, de um tom de verde escuro, quase da cor de musgo. A cor era sóbria e elegante, e combinaria bem com a madeira escura e o latão do mecanismo. O velho forro de veludo foi removido com cuidado. Ele estava apenas colado nas bordas e se soltou com facilidade, revelando a madeira nua do fundo da caixa. O novo feltro verde foi colocado sobre o fundo para medir o tamanho necessário. Com um lápis de cor clara, as linhas de corte foram marcadas na parte de trás do feltro. Uma tesoura afiada, daquelas usadas para tecido, foi usada para cortar o material. O corte foi feito devagar, seguindo as linhas com precisão, para que o novo forro se encaixasse perfeitamente no espaço. O som da tesoura cortando o feltro era baixo e abafado. Uma cola de artesanato, própria para madeira e tecido, foi aplicada em pontos estratégicos no fundo da caixa. Apenas algumas gotas finas, para não encharcar o feltro. Com a ponta dos dedos, o recorte de feltro foi posicionado sobre a cola. Ele foi pressionado suavemente, começando do centro e indo em direção às bordas, para garantir que não houvesse bolhas de ar. O feltro se assentou perfeitamente no fundo, suas bordas tocando as paredes internas da caixa. A cor verde escura criou um contraste bonito com a madeira, dando ao interior uma sensação de profundidade e maciez. Era um leito novo e limpo para a música que em breve tocaria. A caixa foi deixada aberta por um tempo, para que a cola secasse completamente. Enquanto isso, a pequena chave de dar corda na base da caixa foi limpa com um pano. Era uma chave de latão em forma de borboleta, e também estava oxidada. Depois de polida, seu brilho dourado voltou, combinando com as dobradiças e o fecho. Tudo estava agora em harmonia. O exterior polido, o interior renovado, o mecanismo limpo e reparado. Cada parte da caixa havia recebido atenção. Quando a cola secou, a caixa de música estava finalmente pronta. A restauração estava completa,
A única coisa que faltava era dar corda e ouvir. Segurando a caixa com firmeza, a chave de borboleta foi girada. A mola interna ofereceu uma resistência suave e crescente, um sinal de que estava acumulando a energia necessária. O som da catraca interna era um clique rítmico e satisfatório. A corda foi dada até o fim, com cuidado para não forçar o mecanismo. Um silêncio expectante se instalou na sala. A chuva havia parado completamente, e agora a noite do lado de fora estava quieta. A caixa de música, agora com a corda toda, foi colocada de volta no centro da mesa. A tampa foi fechada. O fecho de latão se encaixou com um clique suave e preciso. Por fora, ela era a mesma caixa de antes, mas transformada. A poeira se fora, o brilho voltou, a tampa estava alinhada. Por dentro, o mecanismo esperava, pronto para a ação. A promessa feita no início da noite estava a um passo de ser cumprida. Não havia mais nada a fazer, a não ser o gesto final: abrir a tampa e deixar a melodia preencher o silêncio. A jornada do concerto havia chegado ao seu destino. O momento da contemplação estava prestes a começar. O momento havia chegado. A sala estava em completo silêncio. A única luz continuava sendo a do abajur, criando uma ilha de calma no meio da escuridão suave da noite. A caixa de música descansava sobre a mesa, sua madeira escura refletindo a luz com um brilho cálido. As mãos se moveram lentamente em direção a ela. Os dedos tocaram o pequeno fecho de latão. Por um instante, permaneceram ali, sentindo a frieza do metal. Então, com um movimento suave, o fecho foi aberto. A tampa foi erguida. No exato momento em que ela se abriu o suficiente para liberar a trava interna, a música começou. As primeiras notas soaram claras e nítidas no silêncio da sala. Eram notas metálicas, mas doces, com uma pureza que só objetos mecânicos antigos conseguem ter. A melodia era simples, lenta e um pouco melancólica, como uma canção de ninar esquecida. Cada nota era perfeitamente distinta, sem os arranhões ou hesitações que um mecanismo danificado produziria. O dente de aço reparado cumpria a sua função, tocando sua nota grave no tempo certo, completando a harmonia. O olhar se voltou para o mecanismo, agora visível através do vidro limpo. O cilindro de latão girava de forma constante e suave. Seus pequenos pinos, brilhando sob a luz, se moviam em direção ao pente de aço. Cada vez que um pino encontrava um dente, ele o puxava para trás e o soltava, produzindo uma nota. Era uma dança mecânica hipnotizante, uma coreografia de precisão criada há muito tempo. Ver o movimento e ouvir o som ao mesmo tempo era como entender a alma da pequena máquina. Era a tradução de um movimento físico em emoção auditiva. A melodia continuou, repetindo seu ciclo algumas vezes. O som preencheu o espaço sem ser invasivo. Era uma presença sonora gentil, que invitava à contemplação. A mente se esvaziou de outros pensamentos, focando apenas na sequência de notas que se desenrolava. Era um som que parecia pertencer àquela noite, àquela sala silenciosa, ao cheiro de cera e madeira limpa. Era a recompensa por horas de trabalho paciente e cuidadoso. O desequilíbrio do silêncio havia sido substituído pela ordem da música. Quando a corda começou a perder força, a música ficou um pouco mais lenta, as notas se espaçando um pouco mais, como se a caixa estivesse bocejando antes de voltar a dormir. Finalmente, a última nota soou e se dissolveu no ar, e o silêncio retornou. Mas não era um silêncio de abandono, mas um silêncio de repouso, o espaço entre duas canções. A tampa foi fechada com delicadeza e o mecanismo parou. A caixa foi erguida da mesa. Seu peso parecia o mesmo, mas sua essência havia mudado.
Não era mais um objeto esquecido, mas um instrumento restaurado. Ela foi levada de volta para a estante, mas não para a prateleira mais alta. Foi colocada numa prateleira na altura dos olhos, um lugar de destaque, onde pudesse ser vista e alcançada com facilidade. Ali, entre os livros, sua madeira polida se destacava. A tarefa estava cumprida. A promessa estava realizada. A noite, que começou com um pequeno pedaço de desordem, agora terminava com uma pequena peça de harmonia restaurada. A caixa de música repousava em seu novo lugar na estante. A luz do abajur alcançava sua lateral, destacando o brilho suave da madeira encerada. A sala estava quieta novamente, mas o eco da melodia simples parecia pairar no ar. Uma memória agradável e recente. A pequena área de trabalho na mesa de centro estava limpa. Os panos haviam sido guardados, as ferramentas estavam em suas caixas. Apenas o cheiro fraco de cera de abelha permanecia. O olhar percorreu o ambiente, a poltrona, o tapete, os livros nas estantes. Tudo estava em seu devido lugar, tranquilo sob a luz morna. Lá fora, a cidade adormecida estava em silêncio. A chuva havia lavado o ar, e através da janela, as luzes distantes pareciam mais nítidas e brilhantes contra o céu escuro. Uma poça de água no parapeito refletia a luz do abajur, tremeluzindo suavemente. Um passo foi dado em direção à janela. A mão tocou o vidro frio. A respiração embaçou a superfície por um momento antes de desaparecer. Observar a noite lá fora, a quietude das ruas molhadas, trouxe uma sensação de calma profunda. O pequeno projeto da noite havia terminado. Uma pequena coisa quebrada havia sido consertada. Uma pequena desarmonia havia sido afinada. O abajur foi desligado. A sala mergulhou na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pela janela. As formas dos móveis se tornaram silhuetas suaves. A caixa de música agora era apenas um retângulo escuro na estante, mas sua presença era sentida de forma diferente. Era uma presença de potencial, de música à espera. O caminho até o quarto foi feito no escuro, os pés conhecendo o caminho. A casa respirava em um ritmo lento e tranquilo. A noite havia cumprido seu ciclo. A chuva veio e se foi. O trabalho começou e terminou. O silêncio foi quebrado e depois devolvido, mas de uma forma mais completa. Não havia mais nada a ser feito. Apenas descansar. Apenas ouvir a quietude.